Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da Semana Santa. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária, preparando nosso coração para o Tríduo Pascal, a solenidade da Páscoa. Quero acolher quem me encontra pela primeira vez aqui, tá bom? No canal do YouTube Padre Mário Sartori, seja bem-vindo. Acolher você que me acompanha também pela TV Evangelizar. Deus abençoe muito você também. Vamos ao Evangelho de hoje, da terça-feira da Semana Santa. João capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois versículos 36 a 38, diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bons irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho triste, né? Dentro aqui da Santa Ceia, diz o evangelho, Jesus ficou profundamente comovido, entristecido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Veja, Jesus ficou profundamente comovido. Deixar-se comover. Comoção é um sentimento de tristeza, de dó, que entra em nós, de compaixão, pela dor, pela derrota de um outro, não pela própria. A gente fica comovido diante de algo muito ruim e triste que aconteceu com o outro. Um outro, sobretudo, que a gente ama, mas não necessariamente, às vezes você nem conhece, dependendo da história, você se comove. Veja, quem ia sofrer tudo aqui é Jesus que vai ser traído, flagelado, morto. Mas ele está profundamente comovido por aquele que o vai entregar. Olha a grandeza do coração de Jesus. Ele fica profundamente comovido e diz: um de vós me entregará. Jesus está aqui profundamente compadecido daquele que o vai trair. Porque não existe desgraça, tragédia maior do que trair Jesus. E veja, isso surpreendeu os discípulos. Diz que um fica olhando para o outro e aí vão perguntar para Pedro, e Pedro vai perguntar para o discípulo amado, João, né, que está reclinado no peito de Jesus: de quem que Jesus está falando? Veja, eles não conseguem suspeitar quem fosse, eles não conseguem imaginar que um deles fosse capaz disso. Mas aqui está, queridos, nós somos capazes de tudo, né? E às vezes quem é capaz de tudo é quem a gente menos imagina que fosse capaz de tudo. Senhor, quem fará isso? E Jesus responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Isso aqui era uma tradição da ceia judaica. Aquele que põe a mão no prato junto, aquele que recebe o pão embebido no molho por parte do dono da festa, significa então que aquela ceia, aquele jantar, aquela festa, o dono da festa está dedicando a ele. Está dizendo: esse é um grande amigo meu, eu queria que todo mundo soubesse hoje, eu estou te dedicando uma festa. Veja, Jesus dedicou a Santa Ceia a Judas. E foi de coração, não foi recurso pedagógico para mudar a cabeça de Judas, não. Também, talvez Jesus quisesse isso, mas Jesus de fato amava Judas. Jesus não tinha nada contra Judas. Jesus dedicou a Santa Ceia a Judas. A ceia de hoje, meninos, é para o Judas. E veja,
Judas enganava tão bem que mesmo assim, quando Judas sai, né? Eles acham, ele foi comprar as coisas da Páscoa. Ninguém consegue de fato aceitar a ideia, admitir a ideia. E aqui nós entendemos, né, queridos? O nosso coração pode guardar segredos, mentiras, escuridões, trevas em nós, né? Que ninguém suspeita, né? Que engana todo mundo. E o que é que estamos fazendo com o pedaço de pão passado no molho? Com essa predileção que Deus tem sobre todos nós. Você já se sentiu profundamente amado por Deus, por Jesus? Você já viveu alguma eucaristia na sua vida sentindo isso? Esse pedaço de pão passado no molho, agora, é cada hóstia consagrada em cada missa. Jesus se dá a nós. Jesus se dedica a nós. Ele vem ao nosso encontro. Mas olha o que aconteceu com Judas. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Porque Judas estava ali com o coração todo errado. Né? E Jesus vai dizer para ele, o que tens a fazer, faz depressa. Jesus não falou para ele, vai e me vende logo. O que tens a fazer, Judas? Faz depressa. Veja, queridos, o ser humano é sempre livre para escolher o que vai fazer. A gente não é livre para escolher as nossas circunstâncias. Mas dentro de cada circunstância, inclusive aquelas que eu não escolhi, nós somos livres. Olha o que Jesus diz para ele, o que você tem que fazer, Judas? Faz depressa. O que Judas tinha que fazer agora? A única opção era vender Jesus? Não, ele podia se arrepender agora. Ele podia chorar agora. Ele podia pedir perdão agora. Ele podia mandar um zap lá pro cara que ele combinou o esquema e falar, amigo, não vai dar certo eu ir, esquece isso aí. O que tens que fazer, faz depressa, Judas. Decide o que você quer. E Judas decidiu. Isso aqui é um mistério. Esse endurecimento, esse embrutecimento, esse desejo tão desviado. E Judas foi serelepe pimpão fazer depressa o que quis. E o que ele queria era totalmente contrário a Jesus, custava a Jesus. E Judas desperdiça o pão molhado no molho. Judas desperdiça a Eucaristia. Será que a gente não tem feito isso também? E aí, diante de tão grande traição, Jesus vai dizer sim. Diz o Evangelho, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem. Agora eu estou sendo glorificado. Jesus que amou Judas até o fim. Até o fim. E recebeu nada em troca. Existe uma glória em ser traído. Existe uma glória em sofrer injustiça. Jesus não se mediu por Judas. Judas não mudou Jesus. Jesus fez por Judas tudo o que podia fazer por Judas. Ah, mas o Judas não merece. Não se trata se ele merece, se trata do que eu sou. E aí Jesus diz, agora eu fui glorificado. Amei gratuitamente até o fim quem menos merecia. Existe uma glória nisso. Uma glória em amar até o fim, mesmo quem não merece. A gente fica maior quando o outro e a sua maldade não nos muda. Se eu posso, eu posso. Se eu tenho para te dar, eu tenho para te dar. E foi assim que Jesus tratou Judas, é assim que Jesus trata a cada um de nós. Aí nós temos esse outro querido, São Pedro, todo animado. Senhor, como assim? Para onde o Senhor vai? Nós não podemos te seguir. Pedro mais ou menos entende o clima triste, tenso, entende que Jesus talvez esteja para morrer. Aí Pedro manda essa aqui, ó. Senhor, eu darei a minha vida por ti, deixa eu ir com você. E Jesus responde, Pedro, darás a tua vida por mim? Oh, querido, em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que você já tenha me negado 3 vezes. Pedro não imagina que dentro dele mora um fraco. Pedro não imagina que o que ele fala, ele não vai dar conta de fazer. Jesus rodeado de imperfeitos. Jesus rodeado de pecadores. É assim até hoje ao redor do altar de Jesus. Entre Judas e Pedro, nós nos encontramos um pouquinho em cada um desses, mas em Pedro, o pão consagrado deu fruto. Pedro depois vai chorar, vai se arrepender. Em Judas, o pão parece que colocou o diabo dentro dele, é assim que diz a palavra. Portanto, queridos, peçamos hoje, nessa Semana Santa, a graça de não sermos nem como Judas e nós que temos um coração de Pedro, que queremos amar o Senhor, que o Senhor nos dê a graça dessa fortaleza. Pedro, depois, de fato, vai dar a vida por Jesus. Como? Quando ele recebe a efusão do Espírito Santo no Pentecostes. Deixa eu já te anunciar, a partir do domingo aqui no nosso canal do YouTube, nós vamos ter todos os dias nos preparando para o Pentecostes, porque o grande dom da Páscoa, agora o grande presente de Jesus ressuscitado, vai ser o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Nós vamos ter uma série aqui chamada 50 dias com o Espírito Santo.
É uma catequesezinha e uma oraçãozinha diária, um vídeo curtinho, diário, uma preciosidade para a gente viver a preparação para Pentecostes, porque foi o acontecimento Pentecostes que capacitou Pedro para fazer aquilo que ele dizia que ia fazer. E nós precisamos desse Espírito Santo também. Esses 50 dias com o Espírito Santo é um livro que você pode adquirir. Esse livro não é da minha autoria, do Padre Joãozinho. Você encontra na internet, nas livrarias. É uma preciosidade esse livro. Para quem é padre, seminarista, religioso, religiosa, os catequistas, para todos nós, povo de Deus. São 50 verdades sobre o Espírito Santo, muito bem embasado. Olha, coisa linda. Porque é o Espírito Santo que faz isso conosco. Nos dá coragem de ir até onde a nossa boca diz que a gente ia. Nós precisamos da força do Espírito Santo. Então começa no domingo, a partir de domingo, você vai colocar Padre Mário, 50 dias com o Espírito Santo, aí no YouTube vai aparecer. Você que faz parte dos nossos grupos de Telegram, WhatsApp, vai receber aí no seu celular, na descrição desse vídeo, de toda a homilia minha, se você abre a descrição, você vê que tem link de grupo de WhatsApp, Telegram, e lá você recebe também todo esse conteúdo. Então, queridos, peçamos e desejemos que o Espírito Santo nos capacite para conseguirmos o que Pedro conseguiu, dar a vida por Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.